Agora a gente fala que o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, confirmou que o governo federal deve acionar a justiça contra a derrubada do IOF. Essa novela começou e não vai terminar tão cedo. Segundo Messias, a conclusão da AGU é de que o decreto do governo federal é constitucional e não poderia ter sido sustado pelo Poder Legislativo. O recurso contra o Congresso Nacional vai ser analisado nesta quarta-feira. Segundo o ministro Jorge Messias, a derrubada do decreto pelos parlamentares violou a separação de poderes. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida de um amplo estudo técnico, jurídico, solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada. A medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo. Em maio, o governo editou um decreto que aumenta para 3,95% a cobrança do IOF para pessoas jurídicas. A medida visa arrecadar 20 bilhões de reais até o fim deste ano e assim diminuir a dívida pública. No entanto, empresários e parlamentares alegam que haveria demissão em massa no país e derrubaram o decreto do governo por meio de um decreto legislativo apoiado por 383 deputados. Foi a primeira derrubada de decreto presidencial em 25 anos. Jorge Messias argumentou e disse que o decreto editado por Lula respeita a competência prevista na Constituição e não extrapola os limites previstos em lei. Obviamente que há um espaço da política e também há um espaço do direito. Neste momento, falará o direito. Obviamente que a política poderá chegar a soluções próprias, poderá chegar a arranjos próprios. Mas o presidente da Câmara já avisou que vai reagir e lembrou ao governo que a base de Lula no parlamento pode ficar ainda mais fraca. É uma decisão jurídica, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão não significa. Vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou. Uma queda de braço entre o Palácio do Planalto e a Câmara de Deputados, principalmente, que deve ser decidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, é quem o relator dessa ação dentro do STF. Se vai haver ali uma decisão em favor do governo, essa é a expectativa, claro, quando a gente pensa em Alexandre de Moraes, totalmente alinhado com o governo federal. Mas já se fala em um tom de conciliação, em uma tentativa de se fazer as pazes entre a Câmara dos Deputados e o governo, até porque o presidente Lula precisa muito de uma base sólida na Câmara dos Deputados, o que não é a realidade nesse momento. A base do presidente tem estado muito enfraquecida, com a popularidade dele em queda. Isso piora ainda mais porque, vamos lembrar, que a maior parte dos deputados federais querem tentar uma reeleição no ano que vem ou até se alçar ao Senado, ou seja, precisam e muito das emendas parlamentares que estão ali nas mãos do governo federal em liberar essas emendas. O que isso vai gerar daqui para frente, no que isso vai resultar, gente, não sabemos. Quem está perdendo nessa história toda é o Brasil, que deixa ali de votar pautas importantes, que tem pauta travada, que tem ali uma sensação de instabilidade a todo momento, porque tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo certo. O governo libera emenda e os parlamentares agem ali de acordo com o governo, aí depois já se instaura novamente um clima de instabilidade e a gente não sabe quando que essa situação vai melhorar. Mas, de qualquer forma, a gente precisa estar de olho no que acontece na capital federal.
Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!